Senhor, graças te dou, porque eu sei que o Senhor sempre nos ouve. E como está escrito, a ti virão todos os povos, e todos aqueles que se curvarem diante de ti, orando, clamando, pedindo a ti sabedoria, conhecimento, revelação. Tudo quanto nós pedimos em oração, crendo nós recebemos. Por isso, Senhor, abra o entendimento do teu povo, para que eles possam entender qual seja a sua vontade para nós, para que as pessoas estejam sempre, Senhor, atento ao que o Senhor tem ensinado a nós através da palavra. Amém, eleitos? Graça e paz a todos vocês. Tenham todos um bom culto. Nós vamos cultuar a Deus através da palavra. Vamos ter alguns ensinos nesta noite aqui. E eu chamo a você para ter a sua Bíblia, um papel de anotação, o seu caderno e a sua caneta. Vamos lá, ovelhas? Então, boa noite a todos vocês. Você de perto, você de longe, onde quer que você esteja. Eu sei que você está aí aguardando o que Deus vai falar para você nesta noite. Amém? Então, vamos lá, ovelhas. Sabe, nós que servimos a Deus, você, ovelha do Senhor, talvez já tenha perguntado e o apóstolo já tem falado sobre isso aqui. Nós estamos aqui há 32 anos perseverando no ensino, perseverando em oração, perseverando na chuva, no sol, estando com o nosso corpo saudável ou não, nós temos que perseverar. Então, eu vim falar para você nesta noite sobre isto. Perseverar. Mas, pastor, até quando eu tenho que perseverar? Até quando? Nós vamos ver, abençoado, que a perseverança, ela tem que ser constante. E quanto mais você necessita das coisas de Deus, quanto mais você passa por provações, por dificuldades, por lutas, aí que você tem que perseverar. Aí que você tem que estar aqui, aí que você tem que buscar a Deus. Por quê? Porque quando nós estamos... Isso é um mal de todo ser humano, até mesmo os filhos de Deus. Quando você está com a sua situação financeira boa, quando você está com a sua saúde ok, alguns têm uma tendência a deixar Deus de lado. E buscar só esta suposta perseverança na mente deles quando as coisas não vão bem. Aí a pessoa tenta ir orar, atenta ir nos cultos diferentes, de oração, de quarta-feira, mas não é assim, abençoado. Se você for ter esse pleno entendimento, nós temos que perseverar sempre. A vida de um cristão verdadeiro, ela tem que ser uma vida de perseverança em tudo, principalmente em servir a Deus. Então, são 32 anos perseverando, lutando, buscando, não retrocedendo, porque às vezes quando as coisas estão boas, algumas pessoas elas param. Elas acham, então está tudo bem, eu não vou hoje, eu vou amanhã, eu vou depois. Tem pessoas que não têm esse... Como que eu posso dizer? Tem pessoas que acham que não tem essa necessidade. Ela busca quando ela acha que está com vontade, ou quando tem algum problema, alguma necessidade. Mas não é assim. Então, vamos ver o que o nosso apóstolo Paulo falou sobre isso. Nós vamos ler alguns versículos, alguns textos aqui, e você vai saber, abençoado. Amém? Vamos, então, lá em Hebreus. É um texto muito conhecido por todos, mas que você tem que saber que tem que haver essa perseverança. Hebreus 10, 36, Paulo disse assim, olha... Necessitais de perseverança. Quem necessita de perseverança? Ele disse necessitais. Será que essa palavra está vindo para você hoje? Às vezes você está desanimado, você não quer mais, você acha que do jeito que a vida está indo não está muito bom, e aí você já começa a culpar as coisas de Deus, você começa a culpar as situações, quando na verdade, ovelhas, nós, os filhos de Deus, necessitamos de perseverança, perseverar. Eu acho engraçado, pastor e ovelhas que estão aqui nesta noite, quando você tem algo que é bom para a sua carne, você persevera. Você tem tempo, você tem como arrumar as coisas para você ir
é um passeio, uma viagem, é algo que vai satisfazer a sua carne, as suas vontades, você arruma jeito e você persevera e você vai. Mas, às vezes, quando é algo relativo ou algo que é realmente sobre estar aqui, alguns eles começam a ponderar ou colocar na balança, tipo assim, será que é necessário? Eu vou outro dia, hoje está chovendo, hoje não estou bem, eu fui semana passada, eu vou na outra semana, e assim as pessoas deixam de perseverar. Mas esta é a proposta, esta é a palavra, e este é o entendimento desta noite. E eu vim dizer para vocês, perseverar até quando? Até você voltar para a glória, abençoado. Não existe um suposto tempo de perseverança. Amém? Não existe, abençoado. Nós não fomos programados por Deus para termos um certo tempo de perseverança. É igual um casamento, abençoado. Casamento que é predestinado por Deus não tem um tempo. Está validado por 10 anos, está validado por 20 anos. Não! Um casamento, abençoado, que está sobre a cobertura dos anjos, que tem a permissão de Deus, que tem a predestinação de Deus, é para perseverar e continuar até você morrer. E mesma coisa, servir a Deus. A constância, abençoado. E isso você ganha muito com Deus. Então, Paulo diz assim, olha, necessitais de perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ou seja, todos querem as bênçãos de Deus, mas nem todos querem perseverar para alcançar as coisas de Deus. Há um tempo abençoado para todas as coisas. Há um propósito de Deus. Ou seja, nós estarmos perseverando há 32 anos, tem um propósito de Deus. Tem, abençoado, por trás disso tudo, os anjos nos guardando, nos protegendo, nos levando, nos guiando, nos dando força, nos dando condição todos os dias, abençoado, a nós perseverarmos. A perseverança é algo que cada um de nós temos que ter, essa consciência de perseverar. Então, Paulo disse que nós necessitamos de perseverança. Ele disse, necessitais. Quem necessita de perseverança? Os filhos de Deus. Porque aqueles que não ouvem, eles não sabem do que está sendo dito. Os filhos da perdição, para eles tanto faz, abençoado, a água descer ou subir, para eles não estão nem aí. Mas nós, que temos esse perfeito entendimento, que sabemos que temos anjos ministrando em nosso favor, que sabemos que a vida com Deus é totalmente diferente do que aquela vida lá fora, abençoado. Então tem que ter uma perseverança, para que você possa alcançar as promessas de Deus. E as promessas de Deus, abençoado, são realmente para os filhos de Deus, para aqueles que são chamados, escolhidos, predestinados, aqueles que querem ter vida realmente com Deus. Então, pastor, até quando eu preciso perseverar com a minha vida com Deus? Não tem um tempo, abençoado, não tem uma validade. Nós não viemos do céu com um rótulo, nós não viemos do céu com uma data, para que nós possamos perseverar. Que nem nós compramos qualquer produto hoje no mercado, ele tem uma data de validade, um prazo de validade. Você tem que consumir aquele produto naquele tempo. Nós não. Nós, os filhos de Deus, nós não temos este rótulo, esta data. Nós vamos perseverar até a vinda de Jesus. Nós vamos perseverar, abençoado, até nós ficarmos velhos e conseguirmos, abençoado, entregar para Deus a nossa vida em vitória, em conquista, em perseverança, abençoado. Você está me entendendo? Então, como que você quer ver as coisas de Deus na sua vida, sendo que você não é uma pessoa que persevera, não luta, não quer saber de honrar a Deus, não quer saber de louvar a Deus, não quer saber de estar sempre nos cultos agradecendo? Se você é aquele tipo de pessoa, porque você veio domingo passado, aí você pode ficar 3, 4 cultos sem estar aqui, isso é uma pessoa que não persevera. Isso é uma pessoa, abençoada, que ele tenha os seus princípios em achar que está tudo bem, quando, na verdade, ele está se enganando a si mesmo, porque todos têm que
perseverar, com a vida com Deus. Está me entendendo, abençoado? Se não tiver, eu vou ser mais claro com você. Porque se você acha que a vida com Deus é uma vida que tem data de validade, não tem. Nós não nascemos com data de validade para chegar na terra e ficar aqui 10 anos servindo a Deus, 15 anos, 2 anos. Não, a vida de um crente é perseverar, é lutar, é conquistar, é desejar, é ter o melhor desta terra. Como disse Isaías 1,19, se quiseres e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Isso é uma forma de perseverança. Não, pastor, eu quero sim o melhor desta terra. Eu quero lutar, eu vou conquistar, eu vou ter. Por quê? Porque eu quero o melhor desta terra. E vou te dizer mais, abençoado, com todos esses ensinos do MGA que nós temos aqui. Se você, abençoado, não está comendo, não está adquirindo, não está tendo na sua vida o melhor desta terra, se você está capengando, se você é uma pessoa que vive doente, vive cheio de problemas, você precisa de perseverar. Você precisa orar. Você precisa ter uma vida com Deus. Eu bato sempre nesta tecla, vida com Deus. Vida com Deus é uma vida de perseverança. Como que nós vamos ter as coisas de Deus? Como que nós vamos ter as bênçãos de Deus, sendo que você é um crente que não persevera? Ou melhora um pouquinho a sua vida, você já deixa de servir a Deus. Não é assim. E o Ministério Graça e Apostolado não te ensina a ser assim. Para mim, uma pessoa que é assim é um crente preguiçoso. E ele está só na vida vivendo e murmurando, porque para ele nunca vê plenamente as bênçãos de Deus na sua vida. Só reclama. Então, abençoados, eu vim dizer para você hoje que a perseverança, abençoado, ela é constante. Não tem data de validade. Não tem. Nós não somos produtos. A nossa vida com Deus não é igual a um produto que você compra numa prateleira, no mercado, e lá vem uma validade. Não tem, abençoado. Os filhos de Deus têm que ter uma vida com Deus. E eu vou mandar um recado reto para todos vocês. Se não tiver vida com Deus, não vai ter bênçãos de Deus, abençoado. Não existe. Como é que você não quer trabalhar e quer ter salário? Não existe. É a mesma coisa. A vida, ela é paralela. É a mesma coisa. Trabalhou, você conquista o seu dinheiro. Não trabalhou, não tem. Você não ora, você não busca Deus. Você não é uma pessoa de perseverança, de estar sempre louvando, adorando a Deus. Não tem como ter anjos ministrando em seu favor, abençoado. Paulo disse, necessitais. E se Paulo disse que nós precisamos de necessidade de perseverança, porque, abençoado, nós, muitas das vezes, somos crentes passivos, crentes que acham que as coisas podem ser levadas de qualquer jeito. Abençoado, eu quero que você olhe para a vida do seu apóstolo, olhe para ele, a perseverança. Quando você estiver fraca, quando você estiver, que não é para estar, né? Mas tem esse tipo de crente. Às vezes está fraco, as coisas não acontecem na vida dele, aí ele já começa a achar ruim, ele começa a murmurar, ele começa a achar ruim das coisas, ele começa a comparar a vida do irmão com a vida dele. E isso, abençoado, não é bom. Preste atenção. Persevera. Vida com Deus não é por um momento, vida com Deus não é por meses, vida com Deus não é por um ano, vida com Deus não é por 2 anos, vida com Deus é até Jesus voltar, ou até você morrer, abençoado. Se você é um escolhido, um predestinado, saiba disso, tem que ter vida com Deus. Fala para o teu irmão, para quem está do seu lado aí, ou você vai mandar ouvir essa ministração. Você fala para ele, irmão, ouça essa ministração, você que está querendo parar, você que está achando que as coisas na sua vida não funcionam, não está nada bem. Fala para ele, vai perseverar, irmão, vai orar, vai congregar, vai louvar a Deus, vai buscar a Deus. Deixa de ser um crente preguiçoso, um crente que só reclama. Pessoas que só reclamam nunca vai ver as bênçãos, nunca vai ver Deus ministrando na vida dele, nunca vai ver os sinais de Deus, nunca vai ver os milagres de Deus. Essa é a verdade.
E te digo mais, abençoado, não se aproxime de mim pessoas que só murmuram, que acham ruim. Eu não gosto disso. Porque isso me faz mal. Porque o Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que você serve. E Ele é poderoso para fazer muito mais na sua e na minha vida. A questão é, quanto que você tem perseverado com as coisas de Deus? Ou você é aquele que busca Deus só nas dificuldades, quando as coisas estão ruins? Ou você é aquele que busca Deus só quando não está o tempo frio, quando não está chovendo? A perseverança, abençoado, inclui tudo. Engloba uma vida com Deus. Entenderam? Para que eu possa ler um outro texto para você? Porque eu vim deixar bem claro para você que perseverar não tem um tempo. Ah, pastor, até quando? Abençoado, nós não somos produtos rotulados. Amém? Nós não temos prazos. Nós vamos servir a Deus até Ele voltar. Como diz meu apóstolo, meu pastor, ele quer entregar para o Senhor 50 anos de ministério. Nós já estamos servindo a Deus há 32 anos. Então, abençoado, mas isso não é um rótulo que ele colocou. Isso é um desejo do coração dele. É claro que pode passar 51, 52. Enquanto nós tivermos fôlegos de vida, abençoado, estaremos servindo a Deus. Amém? E há essa diferença. E tem que haver. Quem serve a Deus na perseverança, sai de muito longe para estar aqui. Tem que haver essa diferença, abençoado. Você não pode aceitar nada menos do que Deus se manifestar na sua vida. Os abençoados que vêm, quando vêm aqui, que tem aqui o nosso evento. Abençoado, você não pode aceitar nada menos que a glória de Deus na sua vida. Milagres, sinais e prodígios. Porque você deixa os seus afazeres, você deixa a sua casa e vem por viagem por muitas horas para chegar aqui. Não é para você vir me ver, não é para vir ver o apóstolo, é para você vir receber bênçãos de Deus com a sua perseverança. E isso conta muito para Deus. Por isso, abençoado, que eu estou te dizendo, não pense que você serviu a Deus por um tempo, 5 anos, 10 anos, que agora você pode parar. Não. Nós não podemos parar. Nós temos que perseverar todos os dias. Você acorda, persevera. Pastora, não está sendo fácil. Continue abençoado. Porque você não... Vou falar algo. Você já fez um teste ou você já percebeu que se você parar, você está atrasando os seus dias? Você está, olha, presta atenção, você está andando, perseverando, e as bênçãos vão acontecendo, as coisas vão acontecendo na sua vida. Mas aí, de repente, você se desanima por alguma coisa e você para. Você para. Só que o justo, o certo, não é parar. É continuar. Para que os anjos continuem ministrando na sua vida. Para que você possa dar mais um passo de fé e ver o milagre na sua vida, abençoado. Você não pode desistir. Você pode, às vezes, dar um passo para trás, mas depois você vai dar 2, 3, 4, 5 adiante. Mas você não pode parar. Diga, eu não posso parar. Amém? É perseverar, abençoado. Perseverança. Eu nunca, irmão João, pensei em parar de servir a Deus. Com todas as situações, com todas as dificuldades, abençoado. Eu nunca pensei, porque não tem como. Uma vez que você começa a servir a Deus, você começa a ter uma vida com Deus, como é que você vai parar? Diga para mim. Como é que você vai parar, abençoado? Parar na metade do caminho? Não. Diga, eu devo continuar servindo a Deus. Amém? E se você é desses que precisa de perseverança, então persevera, abençoado. Persevera, porque assim você vai ver Deus na sua vida. Amém? E vamos trocar de assunto. Vamos aplaudir a Deus, isso aí. Vamos aplaudir a Deus, porque a perseverança, abençoado, é algo que Deus coloca em nós para que nós possamos, abençoado, não parar de maneira alguma. E outra coisa, não olhe para os seus irmãos. Não olhe, abençoado, para as dificuldades. Não olhe para o tempo, não olhe para ninguém.
A vida é sua, você e Deus. Amém? Então vamos lá. Aqui em Romanos 5, eu li para você. Hebreus 10, 36. Paulo disse que nós precisamos de perseverança. Necessitamos de perseverança. Ainda que abençoados os dias são maus, ainda que você acorda não muito bem, mas você não pode desanimar. Você tem que ser uma pessoa perseverante. Continuar a vida com Deus. Amém? Não tem outro caminho. Não tem outro caminho, abençoado. Não existe outro caminho. Amém? Olha lá. Aqui em Romanos 5, verso 3, nosso apóstolo Paulo disse assim, olha. Porque, abençoado, a nossa vida, a vida de um filho de Deus, a vida de um ser humano, vamos dizer assim, não vamos falar o filho de Deus, porque todos que vivem na terra passam por tribulação, passa por necessidade, passa por dívida, passa por situações com outro ser humano, passa com situações no trabalho, passa situações com o marido, passa com situações na família. As situações, elas aparecem, amém? Então, não é porque, pastor, nós crentes, nós filhos de Deus, as situações aparecem para todos. Só que nós, os filhos de Deus, nós sabemos lidar com as situações muito melhor que aqueles que não servem a Deus, porque nós sabemos e vemos que há um propósito de Deus. Em todas as situações, em tudo abençoado, há um propósito de Deus. Aí você acalma o seu coração e consegue prosseguir na sua vida cristã. Então, Paulo disse aqui, Romanos 5, 3. Não somente isto, mas também, porque ele estava dizendo aqui que nós somos justificados pela fé, temos paz para com Deus, mediante quem obtivemos a entrada pela fé. Ele estava falando. E ele disse aqui, olha, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E ele disse, não somente isto, mas também nos gloriaremos nas tribulações. Porque é aí que você vai ter que ter uma vida com Deus em perseverança. Pensa aí, Igor. Se não tivesse uma perseverança, como estaria? Pensa aí. É difícil, abençoado. E ele é um jovem, hein? Tem que haver uma perseverança, sabe? De você dizer assim, olha, fecha os olhos e vai adiante, vai em frente. Não olha para as situações, não. Porque se olhar, abençoado, você vai falar, onde está Deus? Deus está na sua frente, abençoado. Deus é contigo. Ele vai te dar o escape de toda situação. Basta você não recuar. Basta você não parar. A vida com Deus é de perseverança. Para você alcançar as promessas de Deus. Como se você parar? Como que você vai alcançar promessas, milagres, sinais, se você for parar? Então, uma vida de perseverança é uma vida de sinais, de milagres, prodígios, maravilhas. Então, Paulo disse, não somente isto, mas também nos gloriaremos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Está entendendo, abençoado? Está pegando aí? Você está rindo? É isso aí, ó. Perseverança. Perseverança, Laila. Antes, muito antes, eu já falei para eles têm tudo abençoado para ter muito mais do que eu e o apóstolo temos. Porque eles são jovens. Eles são jovens. Você jovem, se você tiver uma vida com Deus de perseverança, você vai ter muitas bênçãos. Se você já aprendeu a orar, se você já aprendeu a falar com os anjos, se você já aprendeu a entender a palavra, os planos e propósitos de Deus, você tem tudo abençoado. Para ser um homem próspero, uma mulher próspera, uma pessoa que vai ver Deus constantemente. E outra coisa, hein? Não espere acontecer os grandes sinais para você ver Deus. Deus, ele se manifesta nos mínimos para que você dê glória a ele, para que depois venham os grandes milagres extraordinários. Amém? Porque Deus tem cuidado de vocês.
Deus tem cuidado de vocês. Ainda que você pense, onde está Deus? Preste atenção que Deus tem cuidado de você. Tem enviado anjos para te guardar. Tem enviado anjos para te dar as condições de vida melhor. Amém? Ainda não está 100%, mas vai melhorar muito ainda. Amém? Aplauda ao Senhor, glória a Deus. Então, olha, abençoado, sabendo, diga, eu devo saber que a tribulação produz perseverança. Amém, Laila? É isso aí. Ela vai produzir para você perseverança. E eu duvido, abençoado, você que está me ouvindo aí, se você não tem uma tribulaçãozinha aí, para que você fique firme com Deus. E Ele envia as tribulações para ver se nós estamos firmes. Às vezes você veio para cá hoje, ou você está me assistindo aí, já passou por uma tribulação hoje. Mas você está firme, abençoado. Amém? E ele disse assim, olha, e a perseverança, experiências. Isso é um gozo, abençoado. Isso é algo maravilhoso. Você conseguir extrair, tirar da perseverança as experiências. Para depois, amanhã, você contar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos, para aquele que você vai evangelizar. Você vai falar, olha, fica firme aí, persevera, porque um dia eu perseverei, um dia Deus me deu grandes experiências e grandes coisas aconteceram na minha vida. Por quê? Porque eu perseverei. Amém? Se está escrito, abençoado, nós devemos crer. Porque ele disse, e a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Amém? Então, pastora, eu tenho que perseverar sempre? Sim. Pelo que eu estou vendo aqui, pelo que eu estou lendo, abençoado, ela vai produzindo em você. Ela vai produzindo em você, abençoado, esperança, experiências. E você quer que eu te fale algo? A melhor coisa nesta terra, vou repetir, a melhor coisa nesta terra, irmão, é ter experiências com Deus. Um filho de Deus, um crente, que não tem experiências com Deus, abençoado, ele só está passando nesta terra. Todos nós temos que ter experiências com Deus. Todos nós temos que orar, falar com Deus e os anjos ministrar na sua vida. Sabe aquilo que só você sabe? Você e Deus. Aí você tem uma grande experiência com Deus. Ele envia anjos. A situação acontece. As portas se abrem, abençoado. Você vê Deus, você fala, poxa, ninguém estava sabendo disso. Como que isso aconteceu? Porque você está tendo experiências com Deus. Amém? E nós temos que ter. Então não seja um filho de Deus que está passando somente pela terra. Tem experiências com Deus. Amém, ovelhas? Então, pastora, eu tenho que perseverar? Sim. Até quando? Até quando Jesus voltar. Para o seu próprio bem. Eu estou falando isso para o seu próprio bem. Pessoas que não perseveram, abençoado, não terão experiências com Deus. Não sou eu que falo, está escrito. Posso ouvir um amém? Então vamos lá, que nós já estamos terminando. Eu vim só falar para você aqui 4 textos e provar para você que nós não viemos do céu com um rótulo. Nós não estamos aqui na terra programados para servir a Deus por esse tempo. Tanto é, graças a Deus, que nossos dias estão com Deus. Não estão com um médico, não estão com pessoas capacitadas a entender, a estudar, psicólogo, essas pessoas que estudam o corpo humano e vai descobrindo. Não, a nossa vida, o nosso tempo terreno não está com ninguém. Ninguém sabe do nosso tempo aqui. E às vezes você está numa cama lá no hospital, o médico chega para a família e fala assim, olha, o tempo que essa pessoa tem aqui, 6 meses, 8 meses, abençoada, a pessoa vai lá, vive 1 ano, 5 anos, 10 anos. Por quê? O tempo daquela pessoa não está com os homens.
O tempo de vida daquela pessoa está com Deus. E o tempo da nossa perseverança de filhos de Deus, cristãos que servem a Deus, não tem um tempo registrado. Igual você compra algum produto no mercado e vem lá a data de validade. Está me entendendo, abençoado? Estou te fazendo uma parábola para você entender. Nós não viemos com uma validade. O nosso tempo na terra, em servir a Deus, é sempre constante. Amém, ovelhas? Então vamos lá em Gálatas 6, para nós lermos mais um texto. Glória a Deus pela sua vida. Louvo a Deus por você estar aí do outro lado hoje, ouvindo o que Deus está falando para você. Filhos de Deus, prestem atenção. Nós não temos tempo aqui na terra, data, prazo para servir a Deus. Nós não temos isso. É uma perseverança. Você vem perseverando de ontem, hoje e amanhã. É todos os dias. É perseverança. Servir a Deus, buscar a Deus, em experiências com Deus, em viver as palavras de Deus, em tirar daqui e pôr na sua vida. Ah, eu tenho que falar com os anjos? Vai falar com os anjos. Eu tenho que adorar a Deus? Vai adorar a Deus. Eu tenho que semear? Vai semear. Vida com Deus. Amém? Olha lá, Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. Ai, ovelhas, ovelhas, ovelhas. Eu não entendo, falar a verdade para vocês, eu não entendo pessoas que eu já vi passarem por aqui, ficaram 1 ano, 2 anos, 3 anos, e não servem a Deus. Eu não sei que mente é essa. E eu conheço pessoas que passam por situações desnecessárias. Por quê? Não tem uma conduta, não tem uma vida com Deus. Às vezes tem uma vida lá fora, contínua, em prazeres da carne, mas não tem uma vida contínua com Deus. Então, abençoado, não vai receber de Deus as coisas. Por quê? Ai, ovelha, é difícil até a gente dizer. Porque não servem a Deus, não buscam a Deus. Às vezes as pessoas pensam que a gente fala isso porque nós queremos que as pessoas estejam aqui não abençoadas. Eu quero que você tenha esse perfeito entendimento de servir a Deus. Não é só vir aqui abençoado, uma vez no mês, cada 6 meses, 1 ano. Não é. Não é isso, abençoado. Essa perseverança que eu estou te falando hoje, é uma perseverança, abençoado, para que você tenha esta vida com Deus, experiências com Deus sempre, todos os dias, para que você veja a manifestação do Espírito Santo na sua vida, para que você ore e você receba bênçãos de Deus na sua vida. Sem necessitar, abençoado, de que chegue o domingo, que chegue a quarta-feira, que chegue o culto de oração, que é uma bênção, Mas a vida com Deus é todos os dias. A vida com Deus é você no trabalho, é você na sua casa, é você caminhando no ônibus, é você caminhando em qualquer lugar que você for. Você está tendo uma vida com Deus. Ela é 100% na sua vida. Amém? Então, olha lá. Gálatas 6, verso 9. Outra coisa que as pessoas não entendem. Outra coisa que as pessoas não entendem. Que elas acham que ela faz algo, porque ela já fez ontem, está tudo bem. Porque ela já fez algo para Deus ontem, que isso pode aguardar mais 6 semanas, 1 mês, 2 meses. Não, abençoado. Olha o que está escrito aqui, olha. Para você não se cansar, para que você tenha uma perseverança. E não nos cansemos de fazer o bem. Esse fazer o bem inclui nós estarmos servindo a Deus. Porque fazer o bem, abençoado, não é somente você ser um bom cristão, fazer o bem ao seu próximo. É você servir a Deus. É você não ter na sua mente e pensar assim, mas ontem eu já ajudei o próximo.
Ontem eu já louvei a Deus. Ontem eu já fui lá, já ofertei. Agora, daqui 6 meses, daqui um mês, daqui um tempo. Abençoado, essa vida de perseverança que eu digo para você, é uma vida que você não pode se cansar. Você acha que Deus se cansa de trazer a nós as bênçãos, de enviar as bênçãos a nós? Não. É prazer. Deus tem prazer em dar a nós bênçãos sem medidas. Deus tem prazer em dar a nós, os seus filhos, as bênçãos. Por isso você não deve se cansar, abençoado. Porque há um tempo. Então, para nós que servimos a Deus, temos que ter sim essa perseverança em não parar de fazer o bem, em não parar de servir a Deus, em não parar de orar, de fazer todas as coisas, porque tudo isso haverá um tempo e nós vamos colher. Amém? Nós vamos colher. E outra coisa, não façam as coisas por troca. Amém? Eu vim aqui hoje servir a Deus, mas eu quero que Deus dê isso para mim. Não faça, abençoado. Ame a Deus acima de qualquer coisa. Não faça as coisas por Deus por obrigação. Você não pode servir a Deus por obrigação. Você não pode estar aqui no Milô por obrigação. Você não pode estar no altar tocando por obrigação. Vocês não podem estar aqui fazendo o seu trabalho de filmagem por obrigação. Vocês não podem vir sentar aqui, louvar, adorar, dizimar, ofertar, fazer o que você tem que fazer a Deus por obrigação. Não pode, abençoado. A vida com Deus tem que ser uma vida de amor. Eu estou fazendo isso, mas você não está dando a Deus porque Ele te deu algo ou porque você tem que pagar a Deus. É amor. Faço todas as coisas porque eu amo meu Deus. E a minha vida com Deus vai ser sim, de perseverar. Porque as tribulações, abençoado, elas vêm, às vezes, num tempo tão difícil. Às vezes te falta situações financeiras. Às vezes te falta uma paz espiritual. E tem pessoas que são peritas para tirar a sua paz. Você não pode, abençoado, por causa disso, deixar de servir a Deus. Amém? Então, terminando aqui, olha, Paulo disse, não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, ou seja, colheremos, se não houvermos desfalecido. Ou seja, se você não tiver parado de perseverar. Porque a perseverança, abençoado, é uma vida constante. Se você desfalecer, se você parar, você não vai alcançar, abençoado. Porque se você vem vindo, presta atenção, se você vem vindo numa vida com Deus, de constância, sempre, todos os dias, louvando a Deus, buscando a Deus, fazendo as coisas com Deus, presta atenção. Se você parar, as coisas não vão para frente. Olha o que Deus está mandando falar para você. Você pega uma receita de um bolo. Vou falar. Você pega uma receita de um bolo. No bolo vai, irmão, ovos, leite, farinha. Você está fazendo esse bolo. Só que chega um momento, você para. Esse bolo abençoado, ele vai ir para o forno? Não. Por quê? Porque você parou no meio do caminho. Então, você não vai comer esse bolo. Porque você parou no meio do caminho. Então, eu vou te dizer algo. A perseverança é isto. É igualzinho você fazer um bolo. Você vai lá, separa todos os ingredientes, põe na bancada lá na sua casa, e você vai lá e faz tudo que tem que ser feito. No final, você acrescenta o fermento e leva esse bolo para o forno. Vai ter um tempo, esse bolo vai assar e você vai comer. Ah, pastor, então a vida com Deus é semelhante? Isso. Você não pode parar, porque Deus tem coisas preparadas, que ao tempo dele vai sair do forno e você vai comer. Está me entendendo? Agora, se você para, como é que você vai alcançar estas bênçãos? Você para de servir a Deus. Por motivos A, B, C ou D, você para. Você não vai alcançar, abençoado.
É a mesma coisa. Você colocou um bolo no forno, vai ter um tempo para ele assar. Ele vai assar e você vai comer. Amém? Você, continuando servindo a Deus, vai ter um tempo. Porque todas as coisas com Deus têm um tempo. Aí você vai continuando a sua vida de perseverança. Preste atenção. Servir a Deus não tem data de validade. Amém, abençoados? Como um dia nós ouvimos de uma pessoa aqui. Eu já servi a Deus por 10 anos, agora eu vou parar. Não tem como, abençoado. Não existe. Isso não existe na Bíblia. Isto não existe na Bíblia. Posso ouvir um amém? Então, terminando, nós vamos ver um homem que perseverou, irmão. E é isso que eu quero chegar à minha vida, nesta perseverança, porque nós vamos falar agora, neste texto, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele passou por muitas perseguições depois que ele se tornou um homem de Deus, né? Que antes ele era Saulo, perseguia as pessoas, mas depois ele teve um chamado com Deus e se tornou Paulo, o apóstolo dos gentios, e com tudo isso, o sinédrio, o pessoal daquele tempo, o sistema religioso daquele tempo, começou a perseguir a Paulo. Porque, é claro, falar as verdades, a pessoa é perseguida. Amém? Então, Paulo, ele não desistiu em nenhum momento da sua vida. Por todas as lutas que Paulo passou, por todas as perseguições que Paulo passou. Paulo foi preso, Paulo foi açoitado, Paulo foi zombado, Paulo foi humilhado, e ele não parou, abençoado. Ele não desistiu, porque ele tinha uma convicção espiritual dentro dele, que ele tinha que alcançar. Ele tinha que alcançar, nós temos que alcançar isso também. E é através desta vida de perseverança que nós vamos alcançar todas as coisas. É através de nós perseverarmos, abençoado. E é até quando? Não tem. É até a vinda de Jesus, ou até nós morrermos e entregarmos para Deus a nossa vida de perseverança. Então, aqui em 2 Timóteo, abram suas Bíblias aí, abençoado, para nós encerrarmos essa ministração. 2 Timóteo 4:7. Olha aqui, olha. 2 Timóteo 4, versículo 7. Este homem que eu estou falando, que é o apóstolo Paulo, preste atenção, ele teve, irmão João, uma vida de perseverança. A vida dele foi sempre mares de rosas, mel, açúcar? Não. Ele teve experiência com Deus de coisas boas? Claro que teve. Claro, ele viu anjos livrando ele da cadeia, ele viu anjos ministrando, ele viu infinitas coisas, abençoado. Paulo pôde passar por experiências maravilhosas com Deus. Só que também, por ele ter tido esse chamado, ele também foi perseguido, como nós somos. Só que Paulo perseverou. Paulo, ele não retrocedeu. Acontecesse o que fosse acontecer na vida dele, ele nunca retrocedeu. Ele tinha uma grande experiência, e ele tinha um grande propósito, ele tinha uma certeza, uma convicção, que ele ia combater tudo aquilo ali, e ia entregar para Deus a vida dele em paz. Olha o que está escrito aqui, olha. Isso é para mim, irmão João, isso é para você, para o Senhor, isso é para vocês, abençoados, isso é para todos nós. Isso é para todos nós. Não é dizermos, eu já servi a Deus por um tanto de tempo, agora eu não vou servir, eu vou ficar em casa, não vou mais, eu vou passear, vou viajar. Você pode fazer todas as coisas servindo a Deus, em perseverança. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Combati o bom combate. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Quando Paulo chegou a falar isso, ele já estava prevendo, abençoado, a sua morte. Ele sabia que o tempo dele estava chegando. Ele não desanimou, abençoado. Então, nós, os filhos de Deus, olhe para mim,
Nós, os filhos de Deus, podemos sim olhar para Paulo e perseverar até o fim da nossa vida. Porque Paulo não colocou e nem pensou e nunca deixou escrito para nós que tinha um tempo de perseverança. Não, muito pelo contrário, ele disse que nós tínhamos que perseverar e termos experiências com Deus. Termos esperança na perseverança, abençoado. Termos esperança na perseverança. Ele tinha esperança, abençoado, que ele ia terminar a vida dele combatendo o bom combate, guardando a fé e dizendo para Deus: Senhor, pronto, eu estou pronto. Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Ele não desistiu, abençoado. E eu vou te dizer algo. Nós, os filhos de Deus, deste tempo que nós estamos vivendo agora, nós não passamos pelo que Paulo passou. Então, abençoado, não seja um crente dando uma de coitadinho, falando: eu não aguento mais, minha vida, está assim. Abençoado, preste atenção. Você já foi preso por causa da palavra de Deus? Não. Então, nós não chegamos ainda a isso, abençoado. Então, continue louvando a Deus, continue servindo a Deus. E com tudo isso que eu estou te falando, de perseverança, de você, abençoado, não desanimar, de você entregar este tempo de vida a Deus em perseverança, com tudo isso, nós ainda também temos que fazer duas coisas: orar e perseverar na palavra de Deus. A palavra de Deus eu estou falando para você agora. Acabei de ler ela para você. Falei para você de Hebreus 10, 36, que nós necessitamos de perseverança. Falei de Romanos 5, 3 e 4. Que a tribulação, ela traz para nós perseverança, experiência, esperança, abençoado. Estou falando para você agora de Gálatas 6, 9, abençoado. Que nós não podemos parar, nós não podemos nos cansar. Nós temos que prosseguir, porque nós vamos receber de Deus tudo o que nós estamos fazendo, abençoado. Amém? E agora, encerrando, falei de Paulo, que ele não desanimou. Não, ele, pelo contrário, ele falou: olha, estou combatendo o bom combate. Eu combati, ele estava já chegando no tempo de se entregar para Deus. Ele confiou. Ele teve uma vida, irmão João, é louvável. É de admirar a vida de Paulo. É de se invejar, ter inveja desta vida de Paulo, ao ponto dele chegar e falar: olha, combati o bom combate, acabei a carreira, ou seja, a minha vida com Deus, pronto, eu fiz tudo que Deus mandou eu fazer. Passei por tudo que foi designado a mim. Agora, eu estou só aguardando o Senhor me levar. Guardei a minha fé. Amém? E terminando, abençoado, é o que nós falamos e ensinamos você neste ministério. Com tudo isso que eu te ensinei, abençoado, com tudo isso que eu falei para você, tem uma palavra aqui em Atos 6, que é o lema deste ministério, que é uma coisa que você não pode parar. Olha, você precisa ter vida de fé, confiança em Deus, compromisso com a sua vontade. Você sabe qual que é a vontade de Deus? Tenha compromisso com Ele, abençoado. Tenha compromisso com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós venhamos perseverar. Firmes, abençoado. Firmes. Firmes. Nós não podemos parar de servir a Deus. Amém, ovelhas? Então, aqui em Atos 6, 4... com tudo isso que eu falei para você sobre perseverar, tem duas palavrinhas aqui, Atos 6,4. Com tudo isso que eu te ensinei, tem mais isso que você não pode deixar de fazer, que é perseverar na oração e na palavra. Pastor, eu tenho que continuar a minha vida de perseverança até Jesus voltar, ou até eu morrer. Isso. Tudo que eu falei para você, Hebreus 10, 36, Romanos 5, 3 e 4, Gálatas 6, 9, falei para você sobre a vida de Paulo, que ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé, porque ele teve uma vida de perseverança, de oração.
ensinou a palavra revelada a ele, deixou para nós a palavra revelada a nós, os gentios. E hoje o que você tem que fazer? Com tudo isso que eu estou te falando, perseverar em oração e receber a graça e o apostolado na sua vida, abençoado. É o que nós te ensinamos, abençoado. É o que nós falamos para você. Perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Qual palavra? A palavra aos gentios, revelada a nós. Porque Paulo, ele deixou para nós um grande exemplo. Ele perseverou, abençoado, até terminar a sua carreira. Até ele terminar tudo que Deus designou a ele. Se tornou o apóstolo aos gentios. Porque Deus o fez assim. E ele tinha, abençoado, que perseverar até o fim. Amém? Então, qual que é o âmago da ministração desta noite? Pastora, eu tenho um tempo de perseverança? Não. Eu tenho que perseverar 1 ano? Não. Eu tenho que perseverar 10 anos? Não. Eu tenho que perseverar 15 anos? Não. Então, pastor, até quando eu tenho que perseverar? Você tem que perseverar a sua vida toda, abençoado. Sempre. A vida do Filho de Deus é uma vida de perseverança. Para que haja na sua vida experiências. Para que haja na sua vida esperança. Amém, abençoado? Todos os dias nós acordamos e temos que ter esperança de dias melhores. Todos os dias nós acordamos e temos que ter esperança, que teremos experiências com as coisas de Deus. Deus vai enviar pessoas para que você tenha experiências com Deus, porque as experiências com Deus não é você sozinho. As experiências com Deus é você passando por situações, para que você possa ver Deus na sua vida, para que você possa ver Deus na vida do próximo. Aquele que você recebe com amor, com carinho, aquele que Deus abre a boca dele para te falar palavras. E você fala, olha, é Deus falando através daquela pessoa. Isso são experiências. Agora, se você não perseverar na sua vida com Deus, como é que você vai obter essas experiências? Como é que você vai obter, abençoado? A sua vida vai ser uma vida fria. A sua vida vai ser uma vida vazia. E eu não quero que você, abençoado, tenha uma vida vazia, sem experiências. Eu oro a Deus para que você tenha essa perseverança todos os dias, que você acorde agradecendo a Deus e dizendo, Senhor, eis-me aqui para mais um dia de experiências contigo. Eis-me aqui, Senhor. Senhor, opera em mim o querer e o efetuar, para que todos os dias eu venha perseverar na minha caminhada. Abençoado Filho de Deus não foi feito para ter desânimo, para não querer continuar a servir a Deus por causa dos problemas, das tribulações. Paulo disse que as tribulações vêm para que nós possamos ter perseverança. Acorde, abençoado. As perseveranças nesta vida, as lutas, as tribulações é para você ter experiências com Deus. Tudo que você passa nessa vida, abençoado, preste atenção. Desperta você que está dormindo, desperta você que acha que a sua vida é por um tempo servindo a Deus. Não, não tem tempo, abençoado. Aqui o Ministério Graça Apostolado, eu e o apóstolo, somos 32 anos servindo a Deus. Quantas pessoas, irmão, nós já vimos indo, embora, saindo. Quantas pessoas que estão aí hoje, batendo cabeça, perdido na vida. Quantas pessoas que retrocederam. Quantas pessoas que morreram antes do tempo. Quantas pessoas que estão aí, ó, abençoado, numa vida sem a direção de Deus, sem prosperidade. Quantas pessoas que nós encontramos hoje estão passando por necessidades, situações que não era para estar passando por isso. Não era. Abençoado, vida com Deus é uma vida de perseverança. Posso ouvir um amém? Perseverem. Vocês dois perseverem. Porque vocês vão ter muitas bênçãos de Deus. É só o começo na vida de vocês.
Amém, abençoados? Então, você que está aí do outro lado, feche os seus olhos. Você que está aqui no ministério, feche os seus olhos. Porque nós temos que orar, nós temos que perseverar na palavra, conforme que está escrito, abençoado. Nós, os filhos de Deus, não nascemos com uma validade, um tempo determinado para servir a Deus, um tempo determinado de perseverança, não, abençoado. O Filho de Deus nasceu para perseverar todos os dias, buscando em Deus as experiências, buscando em Deus as ministrações de anjos, buscando em Deus uma vida melhor, buscando em Deus servir a Deus com gozo, com paz, com alegria, buscando em Deus dias melhores, em perseverança, tendo vida de fé, de ousadia, de confissão. A vida sua tem que ser de confissão, abençoado, de ousadia em falar, em profetizar, em chamar à existência, em dizer para Deus: Senhor, eu não vou desanimar, eu vou perseverar, eu vou lutar, eu vou conquistar. É vida de fé, abençoado, é uma vida de confiança em Deus, confiança na sua palavra. Porque você lê e você tem que tomar posse do que está escrito e perseverar. Porque Deus é contigo, abençoado. Você tem que ter um compromisso com a vontade de Deus, com as coisas de Deus. Você tem que ter compromisso com a sua vontade. A vontade de Deus, que é a vontade soberana em nossas vidas. Amém? Então, graça e paz a todos vocês. Que os anjos de Deus, através desse ensino, possa trazer a você essa perseverança, possa trazer a você esse perfeito entendimento, que todos os filhos de Deus vieram para a terra e estão aqui para perseverar todos os dias. Você acorda já perseverando. Você vai dormir sabendo que o dia de amanhã tem que estar perseverando com as coisas de Deus. Tem que estar lutando, tem que estar abençoado, confessando, tem que estar buscando. Uma vida de perseverança é uma vida de experiências com Deus. Amém? Que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso manifeste na sua vida este entendimento, este ensino, que todos os filhos de Deus não vieram na terra com data de validade. Todos os filhos de Deus vieram para a terra para perseverar, assim como o nosso apóstolo Paulo perseverou até o fim. Ao ponto de você entregar totalmente a sua vida para Deus e dizer: Senhor, eu combati o bom combate. Acabei a minha carreira e eis-me aqui, Senhor. Pode levar a minha vida. Entrego a minha fé, os meus dias, a minha vida que eu tive com o Senhor. E é isso, abençoado. Eu estou aqui, abençoado, para perseverar, para ter essa vida com Deus, até o último suspiro da minha vida. Ou até o Senhor vir nas nuvens e nos arrebatar desta terra, que seja feita a sua vontade, em nome de Jesus. Graça e paz a todos vocês, glória a Deus pela sua vida. Nós, os seus pastores, estaremos aqui sempre perseverando, sendo para vocês testemunho de vida, de perseverança, de luta, de experiências que nós temos com Deus, de dizer a todos vocês: nós temos uma esperança em Deus, que todas as coisas estão colaborando para o nosso bem. Amém? Graça e paz a todos vocês. Até domingo pela fé. Recebam o nosso abraço, nosso carinho e glória a Deus por vocês estarem aqui. Graça e paz, ovelhas. Até domingo em nome de Jesus.